Reiniciando, então, a sessão da Comissão de Constituição e Justiça da manhã deste dia 10 de junho de 2025, registro que há quórum com a presença do deputado Vani Weber, deputado Rodrigo Minotto, deputado Mauro Nadal, deputado Maurício Peixe e deputado Pepe Colasso. Passa a palavra, então, ao deputado Mauro Nadal para apresentar os seus trabalhos. Senhor presidente, colegas deputados, público que nos acompanha, eu tenho 3 projetos para relatar na manhã de hoje. Passo a relatar o primeiro, que é um requerimento de diligência ao projeto de lei 208/2005, de autoria da deputada Paulinha, que cria a central de videochamada em Libras e outros recursos de linguagem escrita e visual para acesso a serviços públicos. Eu estou pedindo para que a nossa Assembleia Legislativa faça uma diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil para que se manifeste sobre a matéria. Pedido de diligência ao projeto de lei 0160/2025, a Casa Civil. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o pedido de diligência. Mais um requerimento de diligência ao projeto de lei 187/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal no trecho compreendido entre os municípios de Princesa, Paraíso e Bandeirante e da outras providências. Estou fazendo um pedido de diligência para que a Secretaria de Estado da Casa Civil, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura, se manifeste sobre o projeto. Pedido de diligência ao projeto de lei 0187/2025. A diligência para onde? Para a infraestrutura, secretário de Infraestrutura. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o pedido de diligência. Parecer e voto ao projeto de lei 160/2025, autoria do deputado Fernando Krelink, institui a obrigatoriedade da execução cantada do hino do Estado de Santa Catarina em atividades escolares do ensino médio e fundamental. Segundo o autor da matéria, a proposta tem o propósito de fortalecer a identidade cultural catarinense, promover valores cívicos entre os estudantes e valorizar os símbolos oficiais do Estado. A matéria se insere no contexto de iniciativa que estimulam o pertencimento, o conhecimento histórico e o respeito às tradições culturais do povo catarinense. Já passo ao voto. Importante destacar que a Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional e a Base Nacional Comum Curricular, asseguram margem para que conteúdos formativos de cunho cívico e identitário possam ser incorporados no âmbito das redes de ensino, especialmente como conteúdos transversais, que dialoguem com os componentes curriculares. O projeto não interfere na estrutura organizacional da administração pública estadual, nem modifica o regimento jurídico dos servidores públicos, o que afasta qualquer alegação de vício formal por usurpação de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Além disso, não há imposição de encargos financeiros diretos ou indiretos, tratando-se de medida de natureza normativa e de execução viável com os recursos e estruturas existentes. A prática de execução do hino nacional já se encontra consagrada por legislação federal, Lei 5.700 de 1971. Puta, tem minha idade aqui, ó. Artigo 39. E a proposta em comento amplia essa diretriz ao âmbito estadual, reforçando o papel da escola como ambiente de formação da cidadania e de valorização da cultura regional. Desta forma, senhor presidente, colegas deputados, o meu voto é pela aprovação do projeto de lei 160, com a emenda substitutiva global em anexo. É como voto. Projeto de lei 0208/2025, de autoria do deputado Paulinha, tem o parecer favorável do deputado Mauro Nadal com emenda substitutiva global. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 208/2025. Esse aqui foi uma diligência do... Ah, tá, foi ao contrário aqui. Tá. Desculpa, retificando. Projeto de lei 0160/2025. Tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Coloco em discussão e votação. Os
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, fica aprovado pelos senhores deputados. E os projetos de lei 187 e 208 de 2025 foram os retificando esses que foram aprovados os pedidos de diligência. Obrigado, deputado Mauro Nadal. Passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Presidente, eu tenho 3 projetos de lei em pauta e um extra-pauta. O PL 0054/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, institui a Semana Estadual de homenagem às religiões de matriz africana e altera o anexo único da Lei 18.531. O autor pediu para solicitar a retirada de pauta, então estou solicitando a retirada de pauta do PL 0051, bem como o PL 0191/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que institui o cadastro estadual de pessoas punidas por maus tratos e animais. Eu também estou retirando de pauta para incluir na próxima sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu relato o PL 0181/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Desbravador de São Bento do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278, de 2021. Neste caso, eu estou solicitando diligência ao projeto de lei por entender que o Estatuto Social apresentado não possui registro em cartório, estando desta forma em desconformidade com a lei de regência, conforme discrimina. Então, por essa inconsistência, eu estou solicitando uma diligência interna para que seja juntado a ata de fundação e o Estatuto Social da entidade. Projeto de lei 0181/2025, de autoria do deputado Ana Campanholo, tem pedido de diligências. Pedido de diligência à própria autora. Coloco em discussão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, fica aprovado o pedido de diligência. Perfeito. Agora eu trago extra pauta, projeto de lei, se for de sua concordância, deputado Pepe Colasso, para devolver vistas. É o PL 533/2024, de autoria do deputado Oscar Gutz, que institui o Fundo Estadual para a Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária contra Calamidades da Fundeagro e da outras providências. Eu solicitei vistas, estou devolvendo sem manifestação, mas gostaria depois de discutir o projeto. Devolução de vistas pelo deputado Rodrigo Minotto ao projeto de lei 533/2024. Esse projeto tem a autoria do deputado Oscar Gutz e ele institui o Fundo Estadual para Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária contra Calamidades, Fundeagro, SC, e da outras providências. A relatoria desse projeto é do deputado Napoleão Bernardes e ele tem o parecer favorável com emenda substitutiva global. Foi pedido vistas pelo deputado Rodrigo Minotto, que devolve sem manifestação, e esse projeto volta à pauta e eu coloco em discussão os senhores deputados. Para discutir. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Deputado, a CCJ ela tem por fundamento principal analisar se os projetos estão de acordo com a Constituição Estadual e a Constituição Federal, além dos princípios básicos da técnica legislativa. Deputado Maurício Peixe, senhor como líder do governo e também um constitucionalista, vai entender talvez a minha manifestação nesse momento. Eu pedi vista sobre esse PL porque estou preocupado com algumas questões formais do projeto, o qual eu entendo que seja meritório e compreendo, sem dúvida, as necessidades dos produtores rurais que podem ser atendidas como os resultados aqui esperados. Porém, nós não podemos deixar de discutir sobre as questões que são relevantes e importantes. Em seu artigo 1º, este projeto de lei cria o Fundo Estadual para a Prevenção, Proteção e Defesa Agropecuária contra Calamidades e apresenta os seguintes vícios de inconstitucionalidade: criação de fundo por iniciativa parlamentar,
que interfere no orçamento e, portanto, na iniciativa legislativa privativa do governador, a criação de um fundo para promover medida que pode ser alcançada por programação orçamentária e financeira, segundo estabelece o artigo 167, inciso 14 da nossa Constituição Federal. Inclusive, é possível a utilização de crédito adicional extraordinário para o caso de calamidade pública. Sobre o tema, nós temos aqui uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que diz o seguinte, só vou ler a ementa: constitucional, administrativo, orçamentário, controle de constitucionalidade, processo legislativo, fundos financeiros, criação de fundo financeiro pelo Poder Legislativo, fundo de amparo aos animais de tração, iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, vício de iniciativa, ingerência orçamentária, inconstitucionalidade formal. Trago mais aqui, é preciso destacar o que reza o inciso 2º do artigo 3º da proposição e análise que estabelece a concessão de subsídios. A proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada de estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. O artigo 113 da ADCT, da Constituição Federal. Então, sobre isso, nós temos uma decisão do STF que destaca o seguinte: a emenda constitucional 95/2016, por meio da nova redação do artigo 113 da ADCT, estabeleceu requisito adicional para a validade formal de leis que criam despesa ou concedem benefícios fiscais, requisitos esse que, por expressar medida indispensável para o equilíbrio da atividade financeira do Estado, dirige-se a todos os níveis federativos. ADI 5.816, relator o ministro Alexandre de Moraes, julgado em 5 de novembro de 2019. Quanto ao artigo 4º, inciso 1, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a gestão do fundo, o artigo 4º, inciso 2, autoriza o Poder Executivo a determinar órgão ou entidade responsável pela administração da Fundeagro. Verifica-se a violação do enunciado 001/2001 da CCJ. Projeto de lei de autoria do deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva é inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. Eu trago outras jurisprudências sobre a violação aos princípios da separação dos poderes. Não quero ser muito extensivo a isso, essa minha argumentação. Há uma manifestação da Secretaria de Estado, assinada pelo secretário Cleverson, de que esta Secretaria de Estado não recomenda a aprovação do referido projeto. Bom, para concluir, nós estamos aqui diante de uma comissão que reza e preza pela constitucionalidade dos projetos. Além disso, cabe a nossa responsabilidade como deputado e parlamentar de criar e promover leis que tenham a devida constitucionalidade. Diante disso, eu não me sinto à vontade de votar, até pela minha formação jurídica, de votar pela aprovação desse relatório. Porém, quero deixar aqui todos os colegas deputados que tenham a sua responsabilidade e consciência de fazer o seu voto conforme o seu entendimento. Por isso, eu voto pela abstenção desse projeto.
Continue a discussão. Vou colocar em votação. Projeto de Lei 533, 2024. Coloco em votação os deputados favoráveis. Eu quero retificar o meu voto votando pela rejeição. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Fica... 4 a 3. Calma, o Volney também votou. O Volney também votou? Então, 4-2. Fica reprovado o projeto de lei. Fica rejeitado o parecer do relator, deputado Napoleão Bernardes, por 4 votos contrários e 2 votos a favor. Fica nomeado, então, o deputado Mauro de Nadal para fazer o voto, o parecer, né? A relatoria, parecer, pelo voto vencedor, né? Que foi o voto pela reprovação. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Passo a palavra ao deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, projeto 0093/2025, de autoria do deputado Marcos Rosa, que institui no calendário oficial de eventos do Estado de Santa Catarina o Dia do Círculo de Oração, a ser comemorado no dia 6 de março e da outras providências, e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece calendário oficial do Estado, para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Presidente, projeto, então, lendo o parecer, já indo para o voto. Ante o exposto, com base nos regimentos, artigo 72, 1 e 15º, 144, parte final, 210.2, o voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0093/2025, tal como determinado pelo primeiro secretário da mesma no despacho inicial. O voto, então, é pela aprovação, senhor. Projeto de Lei 0093/2025, tem de autoria do deputado Marcos da Rosa. Parecer favorável, deputado Maurício Peixe. Em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão. Fica aprovado o projeto de Lei 093. Projeto de Lei 0246/2025, do deputado Antídio Lunelli, declara de utilidade pública a Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Tiradentes, a CERT, de Porto União, e altera o anexo único da Lei número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal. Senhor presidente, como é um projeto de utilidade pública, está todo de acordo com a legalidade, a admissibilidade, apresentado todos os documentos necessários. Então, diante do exposto, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 246/2025, tal como determinado pelo primeiro secretário da mesa no despacho inicial. Projeto de Lei 0201/2025, de autoria do deputado... Desculpa, eu pulei, 246. Projeto de Lei 246/2025, de autoria do deputado Lunelli, tem o parecer favorável. Deputado Maurício Peixe, coloco em discussão, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0246.
Deixa eu achar aqui onde está o projeto. O 201, 2025, da deputada Paulinha, que institui o Programa Estadual de Proteção e Educação em Privacidade e Dados Pessoais, com o objetivo de garantir a segurança das informações de cidadãos catarinenses e promover a conscientização sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Senhor presidente, eu tenho que ler todo o projeto, o parecer, aliás, do voto. Vou para o voto. Que compete a esta comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados ao Parlamento. Sob o aspecto da constitucionalidade formal, entendo que a proposição interfere diretamente na competência legislativa do Poder Executivo ao impor obrigações que envolvam a formulação e execução de ações reservadas à administração pública, ou seja, a proposta apresentada extrapola, a meu ver, a competência legislativa deste Parlamento ao estabelecer funções específicas do Poder Executivo, o que implica vício insanável de inconstitucionalidade formal e material. Desse modo, o projeto de lei em exame viola o princípio da separação dos poderes previstos no artigo 2º da Constituição Federal e no artigo 32 da Constituição do Estado de Santa Catarina, bem como disposto no artigo 50, parágrafo 4º, que diz: a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da Comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, do Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nessa Constituição. São de iniciativa privativa do governador as leis que dispõem sobre a criação e extinção das secretarias dos estados e órgãos da administração pública, observado o disposto no artigo 71.4. E ainda o artigo 71, que são atribuições privativas do governador. Exercer o auxílio dos secretários do Estado da Direção Superior Estadual e dispor, mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos e, parágrafo único, o governador poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 4º e 20, primeira parte, aos secretários do Estado, ao Procurador-Geral da Justiça, ao Procurador-Geral do Estado, que observarão os limites traçados nos respectivos atos de delegação. Não obstante a inconstitucionalidades apontadas, cumpre salientar que a proposição legislativa almejada ainda concorrerá para a criação ou aumento de despesa pública obrigatório de caráter perene, prazo determinado, sem prévia dotação orçamentária. Assim, a matéria na forma apresentada é incompatível com o preceituado no artigo 103 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, que assim dispõe a proposição legislativa que cria ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita, deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro. No mesmo sentido, destaca-se que não se encontra nos autos a estimativa do impacto orçamentário e financeiro no exercício em que a matéria deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, tampouco a declaração do ordenador da despesa de que o aumento da despesa pública tem adequação orçamentária e financeira, conforme a lei orçamentária anual, e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias na inobservância das condicionantes previstas nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 144.1 e 145, capítulo do Regimento Interno desse Poder, voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela inadmissibilidade do projeto de lei 0201/2025. Projeto de lei 0201/2025, de autoria da deputada Paulinha, tem o parecer pela inadmissibilidade
pelo relator, deputado Maurício Peixe. Coloco em discussão. Em votação, parecer do deputado Maurício Peixe, que é pela inadmissibilidade. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado a relatoria do deputado Maurício Peixe pela inadmissibilidade ao projeto de lei 0201/2025. Tem um extra pauta, né, deputado? Isso. Pedir, então, presidente, conforme eu havia combinado aqui com o proponente, devolver o projeto 578/2024, que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas com epilepsia no estado de Santa Catarina. Sem nenhuma observação, presidente. Devolução de vistas ao projeto de lei 0578/2024. Devolução de vistas do deputado Maurício Peixe é sem manifestação. A autoria desse projeto é do deputado Napoleão Bernardes e a relatoria foi do deputado Mauro de Nadal, com parecer favorável. Como não houve manifestação na devolução de vistas pelo deputado Maurício Peixe, voltamos, então, a discutir esse projeto com os senhores deputados. Está em discussão. Como ninguém quer discutir, coloco em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 578/2024, pelo voto favorável de todos os deputados. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Obrigado, senhor presidente. Caro deputado PP, queridos colegas, todos aqueles que nos acompanham nessa reunião itinerante de São Miguel do Oeste, passo ao relatório e voto ao projeto de lei 332 de 2005, de iniciativa do eminente deputado Mauro de Nadal. O objetivo é instituir a meia entrada para doadores de um dos rins, parte do fígado ou de medula óssea e para aqueles que declararem a condição de doadores de órgãos em eventos culturais e esportivos de lazer no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esse é o relatório, passo ao voto. No tocante à competência legislativa, verifica-se a ausência de norma geral da União sobre concessão de meia entrada a doadores de órgãos e ao acesso a eventos culturais e esportivos, o que autoriza os Estados a exercerem competência legislativa plena, conforme o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República. Além disso, observa-se que a matéria não se enquadra entre aquelas de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado, nem implica a criação de despesas ou atribuições a órgãos da administração pública, razão pela qual não se vislumbra vício formal da iniciativa. Por fim, constata-se que a proposição observa os requisitos de boa técnica legislativa e não apresenta vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. Ante exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade do projeto de lei 332/2025, senhor presidente. Projeto de lei 332/2025, de autoria do deputado Mauro Nadal, com relatoria favorável do deputado Napoleão Bernardes. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 332/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 577/2024, altera a lei 7.543 de 1988 e PVA para isentar o imposto de veículos a partir dos 15 anos de fabricação. Autoria eminente deputado Fabiano da Luz, me cabe a relatoria desse projeto. Passo ao voto. A iniciativa legislativa é formalmente legítima, por tratar de matéria de competência concorrente do Estado nos termos do artigo 155, inciso 3 da Constituição da República. Não se verifica vício de iniciativa, uma vez que não se insere entre aquelas de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Ao estabelecer uma transição progressiva até 2032, a redação possibilita ao Poder Executivo a plena compatibilização da medida com o planejamento orçamentário e financeiro do Estado. Ademais, verificando que o texto estabelece efeitos a partir de 31 de dezembro de 2024, entendo necessária apenas uma emenda supressiva a fim de corrigir a redação e alinhar a norma à técnica legislativa adequada. Dessa forma, concluo que a matéria em análise encontra-se apta a regular a tramitação, por apresentar adequação técnica e inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Ante exposto, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do projeto de lei 577/2024, com a referida emenda modificativa. Projeto de lei 577/2024, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Tem a relatoria do deputado Napoleão Bernardes pela aprovação com emenda supressiva, né, deputado?
modificativa, com emenda modificativa. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permaneçam como... Desculpa. Presidente, meu Deus, isso aqui vai dar um impacto violento no Estado e também nos municípios. Espero que os senhores que votarem a favor saibam do que isso impacta nos municípios que perderão a receita. O Estado, a previsão de perca de receita é de 600 milhões de reais no ano. É um valor bem considerável, né, que vai fazer muita falta em todos os programas e aquilo, e o mesmo valor é para os municípios, que 50% fica para o Estado, e 50% para o município e 50% para o Estado. Né? Joinville, por exemplo, arrecada, a informação que eu tinha a última, desde que eu estava na presidência da Câmara, em torno de 120 milhões de reais ano. Então, total. Agora, eu não sei quanto vai dar impacto na cidade de Joinville, mas é lógico que vai dar o mesmo impacto no Estado. Diante disso, senhor presidente, antes que, né, esse projeto vá em frente, eu vou pedir vistas para que todos possam estudar isso com as cidades, né, de que nós representamos aí no Estado de Santa Catarina, verificar até esse impacto que vai dar. Obrigado, presidente. Pedido de vistas pelo deputado Maurício Peixe, era o projeto de lei 577/2024. Senhor presidente, o projeto de lei 7/2025, que dispõe sobre o uso de coworkings como endereço fiscal em Santa Catarina, é de autoria do deputado Matheus Cadorim, e a pedido do autor da matéria, o deputado Matheus, eu solicito a retirada de pauta. Projeto de lei 007/2025, retirado de pauta pelo deputado relator Napoleão Bernardes. Por último, agora, apresento as minhas relatorias da manhã de hoje. Primeiro, o ofício 0008/2025, de autoria da entidade social, da Associação Coral Hospital Florianópolis, solicitando a alteração da lei que a declarou de utilidade pública para dar nova denominação à entidade e alteração da sede Coral Vozes de Floripa. Peço diligências para a entidade a fim de apresentar a documentação exigida por lei. Coloco o pedido de diligência em discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Agora o ofício 0009/2025, de autoria da entidade social da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ilhota, Pailhota, solicitando alteração da lei que a declarou de utilidade pública, razão de alteração do endereço de sua sede. Peço também diligências para a entidade a fim de apresentar a documentação exigida por lei. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado o pedido de diligência. Agora o projeto de lei 0209/2025, de autoria da deputada Paulinha, que autoriza a instituição do programa educacional Fim do Jogo, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre os malefícios dos jogos de azar e apostas. O presente projeto ele visa instituir o programa educacional Fim de Jogo, com o objetivo de conscientizar e prevenir que crianças e adolescentes sejam expostos e se tornem vulneráveis aos jogos de azar e apostas, práticas que têm gerado sérias consequências à saúde mental, à estabilidade financeira e à convivência familiar e social. Em relação à iniciativa formal orgânica, verifico que o projeto se enquadra no âmbito da competência concorrente para legislar sobre proteção à infância e à juventude, garantindo assim a validade da atuação legislativa estadual no contexto proposto pela deputada. Importante ainda esclarecer que o fato de a norma a ser dirigida ao Poder Executivo, estabelecendo autorização para a instituição de uma política pública, por si só não implica que ela deva ser de iniciativa privada do governador de Estado. Para que se reconheça vício de inconstitucionalidade formal por usurpação da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo, é necessário que, cumulativamente, a legislação tenha tratado de alguma das matérias constantes no artigo 61, parágrafo 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, correspondentes ao artigo 50, parágrafo 2º da Constituição do Estado de Santa Catarina. Isso porque a regra da deflagração do processo legislativo é a iniciativa comum ou concorrente. Portanto,
Portanto, no tocante à constitucionalidade formal, observa-se que o artigo 50, parágrafo 2º, 6º da Constituição Federal, confere competência privativa ao governador para propor leis que criem, modifiquem ou extinguam secretarias de Estado e a estrutura administrativa pública, matéria exatamente tratada pelo projeto em exame. Quanto à constitucionalidade material, o conteúdo limita-se não está o voto. Desculpa, vou repetir aqui. Portanto, a iniciativa, retificando, portanto, a iniciativa reservada por constituir matéria de direito estrito não se presume nem comporta interpretação ampliativa na medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. Por fim, verifique que a proposta vai ao encontro do artigo 80 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, quando determina que os responsáveis por estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere, ou por caso de jogos assim entendidas, as que realizem apostas, ainda que eventualmente, cuidarão para que não sejam permitida a entrada e a permanência de crianças e adolescentes no local, afixando aviso para a orientação do público, bem como o artigo 16, inciso 3, 17, inciso 6 e parágrafo 1º da Lei das BETs, Lei número 14.970 de 2003, que vedam propaganda desses jogos e apostas dirigidas a crianças e adolescentes. Antes do exposto, voto, então, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0209 de 2025. Coloco em discussão, em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam, fica aprovado o referido projeto. Agora vamos ao projeto de lei 0291 de 2025 do governador do Estado, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual. A proposição encaminhada pretende, em síntese, as seguintes modificações. Esse projeto está entrando extra pauta. E repetindo, a proposição encaminhada pretende, em síntese, as seguintes modificações. Ampliar a competência da Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, passando a abranger todo o transporte aquaviário, inclusive travessias intermunicipais de passageiros e veículos. Autorizar por decreto a vinculação de entidades da administração indireta aos órgãos da administração direta, exclusivamente para fins de supervisão e coordenação. Reorganizar e renomear órgãos e entidades, a exemplo da transformação de SC Participações e Parcerias SA, SCPAR, em Invest Santa Catarina. Parcerias e Negócios Estratégicos, Invest Santa Catarina, da alteração da sigla da Secretaria da Agricultura para SAP e da denominação da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. A atualizar dispositivos e quadros de cargos em comissão constantes do anexo 3º da Lei Complementar 741/2019. Prever a autorização para adequações na Lei Orçamentária Anual 2025 e no Plano Plurianual 2024-2027 sem impacto financeiro adicional, conforme consta na exposição de motivos 003/2025. A proposição foi lida no expediente de sessão plenária 27 de maio de 2025. No tocante à constitucionalidade formal, observa que o artigo 50, parágrafo 2º, 6º da Constituição Estadual confere competência privativa ao governador para propor leis que criem, modifiquem ou extinguam secretarias de Estado e a estrutura da administração pública, matéria exatamente tratada pelo projeto em exame. Quanto à constitucionalidade material, o conteúdo limita-se à organização administrativa estadual, campo de competência residual dos Estados, sem ofensa aos direitos fundamentais, cláusulas pétreas ou competências da União e dos municípios. Portanto, não há, na espécie, a hipótese do vício em inconstitucionalidade formal ou material. Votamos, então, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual ao projeto de lei 0291 de 2025, que eu coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 291 de 2025. Pergunto aos senhores deputados se tem mais algum assunto a ser tratado com matéria relativa a esta Comissão de Constituição e Justiça.
Como não há manifestação de nenhum deputado, declaro encerrada a presente sessão. Olá, boa tarde, 12h51 agora. Estamos aqui no auditório da UNOESC, em São Miguel do Oeste, onde está sendo realizada a primeira edição deste ano do programa ALESC Itinerante, que busca levar aí a Assembleia Legislativa para as regiões do Estado. A gente estava acompanhando agora, ao vivo, a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, quando foram analisados e aprovados alguns projetos de lei que estão tramitando aqui na Casa. Hoje, primeiro dia, então, do ALESC Itinerante aqui em São Miguel do Oeste, dia que começou com uma entrevista coletiva já no início da manhã, às 8 horas. Depois tivemos reunião da Comissão de Educação, também tivemos reunião da Bancada do Oeste, com alguns assuntos importantes aqui para a região. E hoje à tarde, a ALESC Itinerante continua também com reuniões no período da tarde. Teremos a presença de algumas entidades aqui da região, falando das principais demandas e também a análise e votação de alguns projetos a partir da ordem do dia, às 16 horas. Tudo isso com transmissão ao vivo aqui pela TVAL e também pelas nossas redes sociais. Basta acompanhar no Assembleia SC. Reforçando também que ainda hoje, 20 para as 2, 1h40 da tarde, a gente tem uma edição do programa Conecta, aqui produzido pela comunicação da Assembleia Legislativa, falando sobre como foi esse primeiro dia do ALESC Itinerante aqui na cidade de São Miguel do Oeste, no oeste de Santa Catarina. Continue acompanhando a nossa programação.